Olá, uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui junto com vocês, trazendo para vocês sempre o melhor da informação bíblica. Bom, eu quero começar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre profecia, sobre final de mundo, porque eu vou responder a pergunta da nossa irmã Olga. A nossa irmã Olga, ela faz aqui algumas perguntas que eu vou tentar trabalhar dentro desse vídeo. Ela diz assim, olha, eu gostaria de saber sobre o Apocalipse. Vai vir já? É para agora já o Apocalipse? O anticristo já nasceu? O que Deus nos manda fazer? Será que precisamos entrar em desespero por causa disso? Ou será que podemos seguir as nossas vidas? Aplicando os princípios da empatia, da humildade e do amor ao próximo. Será que Deus manda que nós venhamos a nos proteger fisicamente? Essas são as dúvidas dela. Bom, a dúvida dela é a dúvida de todo mundo sobre essa questão do Apocalipse, né? Então eu vou tratar com vocês, agora eu vou me basear em Mateus capítulo 24, e a gente vai trabalhar aí as 3 divisões de Mateus 24. Vou tentar fazer em um vídeo só, apesar de ficar um pouquinho mais longo, mas vamos ver se a gente consegue trabalhar dentro desta visão. Eu vou utilizar aqui, deixa eu ver aqui a Bíblia, vou utilizar uma Bíblia João Ferreira de Almeida, tá? que é uma Bíblia mais utilizada aí por todo mundo. Vamos pegar aqui João Ferreira de Almeida, Mateus capítulo 24, eu vou acompanhar junto com vocês. Você pode também pegar a sua Bíblia e nós vamos trabalhar algumas questões. Eu vou tentar ver se a gente consegue fazer algumas aulas dentro desse capítulo de Mateus e também a sua relação com outros textos bíblicos, né? Então o texto começa dizendo assim, olha, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos, aproximando-se dele para lhe mostrar as construções do templo, disseram, vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra sem ser derrubada. Bom, Jesus então, ele dá uma fala para os discípulos que estão muito admirados com a construção do templo de Jerusalém, e ele diz, olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra sem ser derrubada. Então Jesus agora já falou sobre o templo vai ser destruído. Bom, e os discípulos ouvem essa fala de Jesus, que o templo vai ser destruído. Para eles, o templo é a maior representação que um judeu pode ter na vida, porque representa a própria presença de Jeová. E agora Jesus diz que o templo vai cair. Vamos prosseguir com a leitura. A partir do próximo versículo, Jesus diz assim, ó, estando assentado no Monte das Oliveiras, eles haviam saído do templo. Chegaram-se a ele os discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Eles fizeram 3 perguntas para Jesus dentro de uma só. Primeiro, quando vão acontecer essas coisas? Que coisas? A queda do templo. Essa é a que mais interessou para eles. Quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? É isso que eles estão interessados em saber. Eles querem saber quando é que vai acontecer tudo isso. Aí Jesus, ele começa respondendo. Só que Jesus, ele não responde assim dentro de uma ordem cronológica, como alguns esperam que ele respondesse. Não, Jesus, ele faz diferente. É isso que eu quero que você veja. Presta atenção aqui, que a pergunta é, quando serão essas coisas? Quando é que o templo vai cair? Qual será o sinal da tua vinda? Quando é que você volta? E o fim do mundo, quando acontece?
E Jesus vai trabalhar essas três questões aí, falando ora sobre um assunto, ora sobre outro. Mas dá para a gente distinguir perfeitamente aqui. Então vamos prosseguir ouvindo o próprio Jesus. Bom, aí Jesus continua dizendo assim, ó, e respondendo Jesus disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão à base do meu nome e dizendo, eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. Perceba nesse capítulo 24 que Jesus começa dando a resposta de trás para frente, dizendo-nos quando essas coisas vão acontecer, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Então veja, no fim do mundo, Jesus começa respondendo essa parte, depois ele vai intercalar com a parte da resposta do sistema judaico e com a vinda dele, que está relacionada com o fim do mundo. Então, olha, cuidado, no fim do mundo vai ter falsos cristos, vão ter falsos profetas que enganarão a muitos. Bom, já estamos nesta fase dos falsos cristos, falsos profetas? Sim, nós já estamos nessa fase. Porém, você vai perceber uma fala de Jesus que vai fazer toda a diferença na sua vida. Ele diz, ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, olhai e não vos assusteis. Olha que coisa interessante. Então, essa aqui já é uma das perguntas, né, que a Olga faz. Ela diz assim, precisamos entrar em desespero? Não, não precisamos entrar em desespero, de maneira nenhuma. Veja, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Olha que interessante, vai ter problemas, vocês vão ouvir falar de guerra, vocês vão ouvir falar de rumores de guerra, tudo isso. Mas vocês não precisam ficar assustados. Por que a gente não precisa ficar assustado? Bom, nós não precisamos ficar assustados porque Jesus Cristo disse assim, não temais aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode matar na geena, tanto a alma quanto o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Então, como cristãos, nós não levamos a nossa vida em consideração, diz o apóstolo Paulo. Claro que nós não queremos morrer, mas as coisas que estão relacionadas com a vinda de Jesus Cristo, todas elas afetarão os cristãos em toda a terra. E ele diz, isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Fiquem tranquilos, não fiquem assustados. Então, a primeira resposta aqui para a fala da Olga é essa, Olga. Não, você não precisa ficar assustada, né? Não precisa ficar assustada, não precisa entrar em desespero, não. Mas vamos continuar. Por que você não precisa ficar assustado, não precisa entrar em desespero? Ele continua assim, ó. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas essas coisas são um princípio das dores. Então, vamos lá. Jesus, ele compara o momento do fim do mundo, e respectivamente a sua vinda, com uma mulher que está para dar à luz. Né? A mulher, quando ela começa a ter dores, não significa que ela já vai dar à luz logo em seguida. Não, é um princípio das dores. Então note que Jesus Cristo, ele disse que o princípio das dores havia começado quando vocês ouvirem falar em tudo que nós estamos ouvindo hoje. Guerra, fome, peste, isso tudo vai acontecer, mas é apenas um princípio das dores. Aí depois ele diz o que vai acontecer conosco, isso aqui é a profecia de Jesus. Ele diz assim, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Olha, embora a gente não precise entrar em desespero, isso vai ocorrer. Agora, nós temos que ter em mente, conforme eu citei em Mateus capítulo 10, versículo 28, que isso é apenas uma fase temporária. Aí, a pergunta dela também diz assim, será que Deus manda nos proteger fisicamente? Não. Deus não manda nos proteger fisicamente. Porque todo aquele que desejar viver com devoção piedosa em associação com Cristo Jesus vai ser perseguido. Esse momento é um momento crítico para a humanidade quando chegar. Mas veja que é um momento abençoado para quem é servo de Deus.
Porque, mesmo que nós venhamos a morrer, nós temos a nossa ressurreição e a nossa salvação garantida em Cristo Jesus. Ele disse que nós vamos ser odiados. Se eu tentar me proteger para não ser odiado, então eu não sou digno de ser discípulo de Cristo. Concorda comigo? E ele continua. Então muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perceba, perseverar até o fim e será. Parece que coloca a nossa salvação em fazer algo. Mas não é isso de maneira nenhuma. Nós não podemos esquecer que Jesus está falando aqui sobre salvação, não no sentido de salvação de você ser salvo como cristão. Jesus está falando aqui em salvação no sentido de preservação da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim vai escapar dessas coisas, né? Então, a palavra sozo, que é a palavra que nós temos aqui para salvar, salvação, ela nos dá essa ideia também na língua grega de escapar de algo, tá? Aquele que perseverar até o fim vai escapar. Porque salvos, todos nós já fomos em Cristo Jesus, né? Isso lá no passado. Quando Jesus Cristo morreu, Jesus consumou a nossa salvação, tá? Quando ele disse tetelestai, né? Ele disse está consumado. Não tem mais nada para mim fazer, não tem mais nada para você fazer para ser salvo. Então, esse perseverar aqui não se trata no sentido de salvação da alma, conforme foi feito lá atrás na cruz do Calvário. Tá legal? Mas aqui trata-se de ser salvo na tribulação. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Perceba, diz aqui que mais um sinal é o evangelho sendo pregado, o que está acontecendo hoje, né, no mundo inteiro. O evangelho está sendo pregado, alguém já ouviu falar de Jesus, nós temos aí agora a internet, nós temos a televisão, que tem colaborado com isso. Depois ele diz assim, veja, até esse versículo 14 aqui, ele vem tratando da questão do fim do mundo, da questão do fim do mundo. Aí ele diz uma coisa interessante aqui, ó. Aqui ele vai mesclar uma aplicação dupla. Presta atenção nisso aqui, ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. A abominação da desolação. Lá, naquela ocasião, Jesus começa agora a dar para eles uma fala que era muito peculiar aos judeus. A abominação da desolação estar de pé no lugar santo. Quem lê, entenda. Jesus estava falando dos exércitos romanos que iriam tomar conta de Jerusalém, iriam tomar conta do Monte Sião, e eles estariam de fato no lugar santo. Por que o lugar santo? Porque o templo, o Monte Sião, era considerado o lugar de habitação de Jeová. Então ele diz assim, olha, quando vocês virem a coisa repugnante, né, ou a coisa da desolação, aqui no caso eram os exércitos romanos. Eu tenho explicado, né, e tenho falado sobre o livro do Apocalipse e tal. No livro do Apocalipse, esse livro que eu tenho falado sobre profecias, ali você vai perceber a visão histórica, a visão preterista e a visão futurista do Apocalipse, o que é muito interessante. Aqui, por exemplo, nós estamos falando de um ponto que está na visão preterista. Quando eles vissem, lá naquele tempo, os exércitos romanos cercando Jerusalém, então eles tinham que ficar atentos. Na visão futurista, esse texto ele tem uma aplicação ao anticristo. Ele tem uma aplicação ao anticristo. Agora, quando Jesus está falando com os judeus, ele diz que a situação para os judeus ia ser tão ruim, que veja só o conselho que ele dá. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar seus vestidos. Ai das mulheres grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora,
nem tampouco há de haver de novo. Gente, isso aqui tem uma fala que é muito interessante e a gente precisa desmistificar. E a gente precisa ser honesto, né? A gente precisa ser honesto. Inclusive, eu já citei sobre essa fala, sobre a grande tribulação. Ela tem uma aplicação para nós. Tem uma aplicação para nós. O mundo vai entrar em um período de aflição, o mundo vai entrar em um período de tribulação. Jesus diz aqui, haverá grande tribulação como nunca houve, desde que houve mundo até agora. Então nós podemos fazer também uma aplicação dupla. Primeiro, para os judeus, aquela seria a maior aflição. Para os judeus, aquela perseguição dos romanos seria a grande tribulação deles, tal como eles nunca viveram. E não tinham vivido mesmo. Nem a primeira destruição do templo não tinha sido dessa forma. Então, quando você lê a Bíblia, dentro da Bíblia, com contexto e texto, você consegue entender um pouquinho melhor. Haverá uma grande aflição para eles, tá? Naquele momento. Poxa, ancião, mas nós também temos aplicado que haverá uma grande tribulação que vai envolver o mundo inteiro. Estamos errados? Não, não estamos errados. Nós também podemos fazer essa aplicação porque ela está dentro do relato de Jesus sobre as coisas que aconteceriam no fim. Mas perceba que desse versículo 15, alguém está dizendo aqui, no caso do Senhor Jesus, sobre o momento que haveria para os judeus, que é aquela resposta. Quando serão estas coisas? Quando é que o templo vai cair? Então ele fala, quando vocês verem os exércitos romanos, quando vocês perceberem que eles estão cercando Jerusalém, fujam. Cuidado, as mulheres grávidas vão passar uma dificuldade muito grande. Segundo o historiador Flávio Josefo, as mulheres grávidas tinham seu ventre cortado, né, para ver se elas tinham ouro no ventre. Foi realmente uma perseguição incrível. Por que a gente fala que isso aqui em primeira mão se aplicava aos judeus? Jesus fala sobre o sábado. Ele fala, orem para que a fuga de vocês não ocorra no sábado. Por quê? Porque Jesus também sabia que, no caso deles, o sábado, como sendo o guardado na lei, estava abarrotado de tradições. Os judeus tinham desenvolvido tradições das quais você não poderia caminhar mais um determinado ponto de quilômetro na estrada. E aí Jesus fala, cuidado então com a tradição de vocês. E ele fala também sobre o inverno. O inverno lá na Palestina é muito rigoroso. Eles teriam dificuldades. Então, aqui, Jesus, ele termina uma fala sobre o que aconteceria para o sistema religioso judaico. Daqui nós temos 2 pontos que os estudiosos têm feito aplicações para o nosso período. Quais são eles? Primeiro, a chegada do anticristo, né? O abominável da desolação, o anticristo. Isso é corroborado por outros textos da Bíblia. Tá? E nós temos também a questão aqui da grande tribulação ou a grande aflição. Lembrando que em primeira mão se cumpriu para os judeus. Então saca essa grande tribulação que as testemunhas de Jeová colocam, né, que olha, nós vamos passar a grande tribulação e aí a gente vai ser salvo, o resto do mundo todo vai ser destruído logo em seguida por Jesus? Não, não é dessa maneira. É diferente. Haverá uma tribulação, haverá perseguição de cristãos, mas uma coisa você precisa entender. O mundo, dentro desse momento da grande tribulação, ele vai estar rodando naturalmente. Ele vai estar rodando naturalmente. Isso é muito claro quando a gente compara isso com Apocalipse capítulo 13. O mundo vai estar rodando naturalmente. Bom, nós estamos aqui no versículo 22, não é? Aí agora que Jesus falou sobre o pessoal judaico, ele volta agora como se ele pegasse o versículo 22 e colasse lá no versículo 14. Colasse lá no 14 de novo. Quer ver? É isso que a gente vai fazer. Como já consideramos, já extraímos o pedaço que ele trata dos judeus, agora ele começa de novo a falar sobre o fim do mundo e a volta dele. Então eu vou fazer um exercício aqui agora com vocês, pulando direto do 14 para o 23, só para você entender. Veja, Jesus tira um pedacinho, ele dá a resposta sobre a queda do templo, sobre os exércitos romanos, e volta a falar sobre fim de mundo e volta dele. Presta atenção, do 14 pula junto comigo.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e tão grandes sinais e prodígios fariam, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Olha que interessante. Então Jesus agora traz o versículo 23 para frente, mostrando que a volta dele. Lembre-se, qual será o sinal dessas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Depois que ele falou um pedacinho sobre o fim do mundo, ele falou quando serão essas coisas, agora ele volta falando sobre a vinda dele, no versículo 23, e também sobre o fim do mundo. É isso que a gente vai tratar no próximo vídeo desta série. Você não pode perder de maneira nenhuma, e eu já estou voltando. Deixa eu aproveitar e lembrar para você o seguinte, nós estamos trazendo o livro sobre o Apocalipse. Gente, entre um intervalo e outro, eu estou dando uma olhada nesse livro, vale muito a pena. Olha, por exemplo, sobre o Apocalipse, aqui que a gente está tratando, é um livro muito completo. Ele vai trazer, por exemplo, conforme eu citei, a visão histórica e a visão futurista. Como que os estudiosos conseguiram chegar, por exemplo, em algumas interpretações, para dizer para nós que isto se aplica ao futuro no Apocalipse. O cavaleiro no cavalo branco, quem é? A torre de vigia diz que é Jesus. Você sabia que não? Exatamente, isso tem sido interpretado historicamente pelos cristãos. E aqui vai um detalhe interessante, que esse livro também vai mostrar. Se você prestar bem atenção, o cavaleiro no cavalo branco, ele sai um cavalo no capítulo 6. Não é identificado. Mas, pela sequência que acontece, nós identificamos ele como sendo o anticristo. Perceba que Jesus só volta lá no capítulo 19 do Apocalipse, no finalzinho da tribulação. Exatamente. E aí Jesus volta de verdade, não é igual a torre de vigia ensinou. Tudo isso, gente, você vai entender e vai ver nesse livro. É muito interessante, você vai ver a aplicação que foi feita, né, no momento da escrita, porque quando João escreveu, parte do Apocalipse se cumpriu, e parte vai se cumprir agora. Então você também não pode perder esse livro. É um livro com mais de 350 páginas, todo ilustrado. Ele fala sobre os 144 mil, quem são, tá? Qual é o envolvimento da Europa, né, nessa questão do Apocalipse. Tudo isso você vai ver aqui no livro sobre as profecias da Bíblia. Ancião, como que eu faço para receber esse livro? Você manda para mim a mensagem para o WhatsApp 11 947 882 132, 11 947 882 132, com a palavra profecia. Você vai contribuir com apenas R$ 65. Se você quiser contribuir com mais, pode. 65 é o mínimo para a gente colocar correio, te mandar o livro e vai sobrar aí talvez uns 5, 10 reais para ajudar na conta de energia do canal, você entendeu? Para isso daí. Então, você colabora com a gente e a gente presenteia você com esse livro praticamente. Então, você não está comprando, você está ajudando e está sendo abençoado. Porque vale, gente, vale muito a pena. Mas muito mesmo, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu volto agora com Mateus, capítulo 24, versículo 23 em diante. Segura que é 1 minuto.